Boa tarde a todo mundo. A gente está fazendo hoje mais uma conversa da EcoReal com a empresa Adjust, com o João e o Rafael, que são sócios da empresa, eu e o Vitor trabalhando na EcoReal. A gente vai falar um pouco hoje sobre engenharia de resiliência. Se vocês quiserem se apresentar. Tá ótimo. Bom, meu nome é Rafael Troncoso, sou o CEO da Adjust e, bom, tenho um background ali, sou piloto comercial, né, sou bacharel em ciências aeronáuticas, tenho mestrado em administração e a gente está com a Adjust trabalhando em engenharia de resiliência. Eu sou o João Freitas, também tenho meu background na área da aviação, bacharel em ciências aeronáuticas, fiz especialização na área de negócios e agora concluindo meu mestrado em administração, também trabalhando com engenharia de resiliência, especialmente na indústria de óleo e gás. E a gente agradece o convite da EcoReal, assim, a gente entende que esse é um tema novo e demonstraram bastante interesse nesse tema, até porque a gente viu muita sinergia, né, em relação ao que as duas empresas trabalham, né, então uma complementariedade imensa, assim. E um belo case que vocês têm, né, para depois ir enriquecendo aqui a conversa, né, Gabi? A principal pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: o que é engenharia de resiliência? Pois é. Normalmente as pessoas já têm esse contato com a resiliência, né? Não é uma palavra incomum. Normalmente é atrelada à resiliência do indivíduo, né? Uma resiliência psicológica. A pessoa tem que ser resiliente, né, diante das adversidades da vida. Mas desde ali do início dos anos 2000 surgiu um campo da ciência que é multidisciplinar. Então você tem engenheiros civis, você tem engenheiros aeroespaciais, você tem psicólogos, você tem pilotos que começaram a pensar como estruturar essa capacidade adaptativa não no indivíduo, mas sim nas empresas, em empresas complexas. Então a engenharia de resiliência ela vem como esse campo da ciência, onde já tem uma vasta publicação científica em diversas áreas, como aviação, como óleo e gás, saúde, mineração, aeroespacial, que tem como objetivo desenvolver ferramentas, métodos, vir com novos conceitos, relações novas entre esses conceitos para explicar como essas organizações complexas elas funcionam. Então, é uma forma, um campo da ciência que tem como principal objetivo operacionalizar a resiliência, porque resiliência é um termo abstrato, né, em que as pessoas param e pensam: a gente tem que ser resiliente, a empresa tem que ser resiliente, os CEOs sabem disso, né? Mas como que a gente estrutura a empresa para ser resiliente? Então, a engenharia de resiliência ela vem com essa pegada muito pragmática de como estruturar as operações de forma resiliente. Então, isso é com que o campo da engenharia de resiliência se preocupa, né? É que quando a gente pensa em resiliência, normalmente a gente pensa em ser uma pessoa resistente, uma empresa que resista a tempo, prazo, questão de crises financeiras ou econômicas, tudo isso que envolve ser forte. Uhum. Os pilares da engenharia de resiliência, eles estão ligados a isso, mas eles também estão ligados a outras coisas. Sim, né? Quando a gente fala de engenharia de resiliência, a gente fala sobre estruturar essa capacidade de resiliência nas organizações, que a gente entende como uma capacidade da operação dela se ajustar, da empresa se adaptar frente aos mais diversos desafios. E aqui não é uma questão de evitar esses desafios, porque organizações são complexas e um mundo extremamente complexo, interconectado, em que nós temos inúmeros elementos que interagem entre si, como, por exemplo, você vai na construção civil, você tem normas, leis, regulamentos, tecnologias, sistemas, pessoas, equipamentos, etc. E isso tudo interage de tantas formas possíveis que é impossível a gente prever o que pode acontecer numa operação. Então, uma empresa resiliente é capaz de ajustar a sua operação frente a algum desafio ou alguma oportunidade para que isso não pare a empresa, para que isso não pare a operação ou escalone para algo pior. Então, quando a gente fala de engenharia de resiliência, quais são os pilares? Primeiro, entender que a resiliência ela pode ser entendida em 4 capacidades básicas. Uma operação resiliente é uma operação que é capaz de responder à adversidade, mas que para ela responder, ela precisa ter uma capacidade de monitorar o que está acontecendo,
Esse monitoramento vem de uma outra capacidade que é da antecipação, então eu preciso ter formas de antecipar o que pode acontecer em um médio e longo prazo e, consequentemente, não é só uma questão de sobrevivência da empresa, mas também uma questão de evolução. E aí você vai para um último pilar, que é o aprendizado. É preciso haver formas de se aprender com o que vivenciou. E poxa, mas isso não operacionaliza tanto. A gente tem que ter também uma outra forma de enxergar a operação. Então, quando a gente fala, principalmente de operações complexas, sistemas complexos, a gente está falando primeiro que a gente não consegue explicar o funcionamento de uma empresa complexa, uma operação complexa, olhando individualmente um setor ou individualmente uma pessoa. Quando a gente fala de complexidade, e é diferente de ser algo complicado, né? Por mais que a gente use isso de forma análoga na língua portuguesa, algo complicado é quando a gente tem muitos elementos e a gente consegue prever exatamente o que vai acontecer. Como, por exemplo, um relógio. O relógio é um sistema complicado. Uma aeronave é um sistema complicado. Mas tudo ali opera com uma lógica. Tem algoritmos, você tem engrenagens que funcionam de forma que você consegue prever o que vai acontecer lá na frente por quando você altera algum elemento. Já uma operação complexa, um sistema complexo, você não consegue prever isso. Você tem sempre um nível de incerteza. Então, da onde surge o desempenho resiliente? Surge das interações. Várias vezes a gente já passou por alguma situação que eu tenho um ótimo setor, eu tenho outro ótimo setor, mas que a operação não deu certo, porque a interação entre esses setores não foi a ideal. Então, a engenharia de resiliência ela não olha para um elemento isolado da operação. Ela tem o principal foco nas relações, né? Nas interações. E o comportamento, né? O desempenho, o desfecho da operação, ele emerge dessas interações. Então, para eu entender o porquê que algo deu certo ou errado, eu tenho que olhar para as interações, né? E, principalmente, como a gente tem sempre um grau de incerteza, a gente vai para um canteiro de obra, a gente não sabe os imprevistos que vão acontecer naquele dia. Tem uma ideia devido a uma experiência, mas tem coisas que acontecem e a gente não consegue prever. Óleo e gás, a mesma coisa. Aviação, a mesma coisa. Nós nos adaptamos. E essas adaptações, por vezes, elas não são ideais. Mas por que elas não são ideais? Porque a gente não consegue prever todas as variáveis que estão influenciando naquela operação. Então, a engenharia de resiliência, ela olha ali um olhar entendendo principalmente que as adaptações que as pessoas fazem na linha de frente, elas são aproximadas, elas não são perfeitas. E aí, quando a gente tenta entender o porquê que algo deu certo ou algo deu errado, a gente tem que olhar para essas adaptações. E algo muito importante, não é uma resiliência da pessoa, é uma resiliência da operação. Então, por mais que a gente tenha essa tentação de olhar em resiliência para o indivíduo, é como a operação ela se ajusta, como que os elementos da operação eles interagem entre si. Por que fez sentido as pessoas agirem daquela forma que agiram? Então, a engenharia de resiliência ela olha muito por esse lado. E, por fim, há um entendimento que existe sempre uma diferença entre o que foi planejado e o que é executado na prática. Porque eu não tenho toda a imaginação possível do mundo para planejar algo exatamente como vai acontecer na realidade. E nosso case é bem interessante, a gente recebeu... Nosso case a gente pode explorar um pouquinho depois, mas a gente fez um diagnóstico na emergência de um grande hospital aqui de Porto Alegre, a maior emergência da cidade em termos de colaboradores, e de início a gente recebeu um macrofluxo da emergência, como seria a jornada ali. E a primeira coisa que a gente fez quando chegou na emergência, a gente já conversando com a equipe, a gente estava indo pegar a roupa, e a gente perguntou, olha, a gente recebeu um macrofluxo, o quanto isso daqui reflete a operação de vocês? Nada. Porque uma coisa é o trabalho como ele é imaginado, outra coisa é o trabalho como ele é realizado na prática, né? E a engenharia de resiliência desenvolveu formas de analisar como o trabalho é realizado na prática. Quase seria uma engenharia de pessoas, então, né? Se a gente for olhar, né? Porque parece que tu começa a modelar
a empresa, né? Porque a empresa quer de um jeito e as pessoas fazem de outro. Então tu tem que fazer uma conversa para ver realmente o que está acontecendo e aonde a engrenagem tu vai apertando e tu vai conseguindo adaptar a realidade dentro dos padrões corretos exigidos pela empresa e que as pessoas realmente consigam fazer, né? Exato. De certa forma tem sim esse ponto, e eu acho que a engenharia de resiliência ela permite até um pouco a mais, que é a gente entender, às vezes, a forma como a gente construiu aqueles procedimentos, aqueles padrões dentro da nossa organização. Será que quando eu imponho isso para um colaborador da linha de frente, quais são os condicionantes que estão fazendo com que ele não consiga cumprir aquilo? Ou será que talvez aquele colaborador, aquele profissional, ele desenvolveu uma nova forma que talvez é até melhor do que a gente implementou como seria a regra, o padrão de ouro, né? Então ela te permite, ao comparar esses dois, a gente entender onde a gente tem pontos de vantagens, onde isso pode aprimorar e fazer com que a gente desempenhe de forma mais resiliente. Então a gente traz isso que a gente aprende muito com as pessoas que estão lá na linha de frente, e a gente consegue revisar também os nossos planos, né? O que a gente está mandando para o pessoal da linha de frente. E nesse gap entre os dois, né, nessa lacuna, a gente consegue definir novamente até onde a gente consegue trabalhar como aceitável, né? Muito da resiliência, da engenharia de resiliência, isso o campo acaba trazendo, que algumas linhas pegam que é puramente adaptação das pessoas, e também não é só por aí, né? A gente está olhando para o sistema como um todo, e dentro desse sistema, alguns têm riscos, né? Muitos dos que a gente vive hoje tem, e a gente tem que saber aonde que é o limite, aonde que tu pode utilizar essa adaptação como benéfica, e aonde, olha, a partir desse ponto aqui a gente tem que parar, vamos pensar, vamos reanalisar e tomar outras decisões. Então eu acho que ela te permite navegar por isso, e isso é constante, né? A gente vai evoluindo, vai introduzindo outros elementos nos nossos sistemas, que isso vai gerando maior complexidade e vai exigindo que a gente monitore essas variações e essas flutuações que ocorrem cotidianamente. Sim, nesse próprio diagnóstico, muitas vezes pode ser até que o próprio colaborador não tenha treinamentos para poder estar executando aquela atividade, né? Onde vocês vão levantando isso daí, né? Exatamente. E não é, a gente vê claramente, né, Gabi, não é uma coisa que quem ganha é a empresa e o colaborador, mas quem ganha também é o cliente, o fornecedor, porque ele que vai acabar conseguindo ficar melhor dentro do contexto, né? É uma grande engenharia, o quê? Para trazer o cliente onde ele consiga se adaptar melhor dentro do grande contexto que é a empresa, super SG, né? Analisando o case de vocês, se a gente trouxer um pouco para a indústria ou comércio, às vezes a pessoa que montou o procedimento, ela é do administrativo. O operacional muda o layout lá embaixo, mudou as coisas, talvez funcione para ele, mas tem algum outro ajuste que, vendo de fora daquele próprio operacional, a gente consiga ter um resultado muito maior, uma entrega maior, um maior volume de produção, um cliente mais atendido muito mais rápido. A gente consegue trazer isso para o ESG e mostrar que não é só de uma letra, é basicamente as três que entram um pouco, porque se a gente fizer uma análise, digamos, numa indústria, a questão social melhora a qualidade de vida dos funcionários lá dentro. A governança é um processo mais transparente entre todo mundo, porque entra o operacional e administrativo para conversar. E o meio ambiente. Se eu diminuir meu tempo de produção, de consumo de energia e de água, eu já estou contribuindo para o meio ambiente. Gerando métricas, né? Exatamente, gerando boas métricas. Uma queixa muito comum em empresas é que justamente essa, que quem escreve os procedimentos, as normas, não é o mesmo pessoal que está na linha de frente operando, né? Normal no Brasil, sim, infelizmente. E existe vamos botar essa miopia porque você, no administrativo, você tem outras demandas e que você não consegue, por vezes, parar, identificar, entender como que o trabalho é realizado na prática. Então, a engenharia de resiliência, ela abordando o trabalho como ele é realizado, ela permite esse olhar para levar. E aí ela traz esses conceitos novos, né, para botar em palavras o que está acontecendo na linha de frente para que quem está no administrativo possa tomar decisões que facilitem a vida de quem está lá na frente e quem está lá na frente se sente ouvido. A gente ouviu isso lá na emergência, assim, poxa, que legal, vocês estão ouvindo a gente, né, e compreendendo a operação, né? Não, e casa, como tu falou, daqui um pouco a pessoa que está lá na linha de frente, no dia a dia, ela tem uma solução melhor, mais adequada, mais barata, mais econômica e mais produtiva. E ela está executando isso e o pessoal não sabe. Então,
tem que botar isso num organograma, né, dentro de um fluxo, Sim. E replicar, né? Às vezes a gente é assim que se surgem as ideias, as pessoas têm essa magnitude de poder criar, né? Claro. O ser humano está sempre criando, né? Exato. E ali tu cria, isso não pode ser perdido. E a engenharia com esse olhar que vocês estão trazendo aqui nessa conversa, tu capta talentos. Sim. Né? Isso é maravilhoso. A gente tira aquela miopia de organização clássica que a gente entende que os tomadores de decisões são aqueles que sentam na mesa, decidem as coisas e mandam para os trabalhadores da linha de frente. Nesse momento, e a engenharia de resiliência ela traz isso, e acho que bem alinhado com os propósitos do ESG, que a gente puxa esses trabalhadores para o mesmo nível de hierarquia daqueles tomadores de decisão. E então, todos tomarem junto essas decisões. E todos tomarem junto. A gente tem que aprender com os dois e balancear, né? Exato. A gente também tem que entender que linha de frente tem seus objetivos e organização também tem os teus. Cada um tem suas responsabilidades. Perfeito. Como que a gente balanceia isso, né? Então, isso acaba sendo evidenciado e colocado para discussão, colocado em evidência para aí tomar, assim, as suas melhores decisões. Né? Não. Como é que a gente torna essas alternativas de vocês tangíveis? Porque, querendo ou não, o que todo mundo fala é o setor financeiro, né? Sim. Eles querem saber, tá, tudo bem, eu vou fazer isso. E o resultado? A gente consegue ver, digamos assim, uma mudança de um player de uma indústria, um resultado rápido, mas podem ter coisas que vão demorar um pouco. Como é que a gente tange essas situações na engenharia de resiliência? Um ponto que a gente sempre, quando a gente vai falar com um cliente, por exemplo, a gente tenta demonstrar que a resiliência, ela normalmente, ela vai te dar alguns impactos, sim, se tu faz uma análise e promove aprimoramentos, te dá impactos a médio prazo e curto algumas vezes, só que o objetivo final da resiliência, quando a gente busca estabelecer isso dentro de uma organização, ele está mais a longo prazo, né? E um desempenho resiliente nessa concepção que a gente aborda, a gente só consegue identificar se uma organização ela desempenha resiliente e considerar uma organização resiliente quando ela enfrenta esses desafios. Então, por mais que a gente estruture toda essa organização, todos esses processos, o desempenho ele só vai estar condicionado e a gente só vai poder falar, olha, a organização X, a emergência do hospital, ela foi resiliente frente a esse cenário quando esse cenário se consumar, né? Então, esse é um desafio que a gente acaba trazendo que é complicado da gente mostrar o papel real da resiliência, sendo que quando a gente quer evitar ele. Então, quando a gente traz esses cenários, e vai ter cenários que sim ocorrem com maior frequência, cenários que ocorrem em menor frequência, que a gente monitora isso, só que a gente só vai poder dizer, olha, a tua organização foi resiliente, vamos aprender com isso, modificar nossas operações quando ele vier a se consumar, né? Mas, obviamente, isso vai se monitorando. Mas, voltando ao teu ponto de como a gente tangibiliza isso, né? Quando a gente mostrou, trazendo o case prático para tentar exemplificar, né? Quando a gente mostrou para a emergência, esse foi um dos nossos cases, aquilo que a gente planejou, né, do nosso processo, a gente evidenciou isso, eles acabaram falando, olha, a gente tinha essa noção da resiliência como algo necessário, mas a gente não conseguia colocar isso em palavras e não conseguia colocar isso em prática. E às vezes acaba que as pessoas elas acabam diminuindo talvez o potencial de resiliência. Nessa análise que a gente fez, a gente trouxe aprimoramentos e melhorias, só que quando a gente, com esse know-how e com essa metodologia, a gente fez toda a análise e o que a gente entrega é o resultado final. Mas a tangibilização, ela parte primeiro, a gente tem que, a operacionalização, a gente tem que ir para uma organização e procurar o primeiro passo, é fazer o entendimento conjunto das lideranças do pessoal da linha de frente. Lá a gente, nesse case, a gente teve uma abertura muito satisfatória, que quando a gente foi com os enfermeiros, com a equipe da emergência, eles nos abraçaram e conseguiram entender o real objetivo daquilo. Então, eu costumo dizer que a engenharia de resiliência, se a gente não conseguir convencer, primeiro, lá na linha de frente, para depois mostrar para a liderança que aquilo é importante, a gente fracassou como uma metodologia. Depois a gente tem alguns passos. A própria engenharia de resiliência, ela fornece algumas ferramentas, são mais complicadas, mais avançadas e por vezes até confusas, mas quando as pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho, elas olham, a gente utiliza uma ferramenta de modelagem, elas olham, elas conseguem identificar aquilo, né? Então, sim, o campo da engenharia de resiliência, ele ainda está muito na teoria e pouco na prática. Essa é uma dificuldade tanto teórica, né?
tanto lá dos autores que desenvolveram o campo, e muitos ainda não conseguiram trazer isso para a prática, mas a gente parte desse pressuposto que o primeiro é envolver as equipes, então todos que vão participar, ouvi-los. Então a gente tem que partir do pressuposto, a gente chega com uma abertura aberta, com uma abertura bem transparente, e a gente não procura respostas dentro de uma operação. A gente vai, me conta qual foi o teu dia, me conta o que aconteceu aqui, o que mais te prejudica a realizar o teu trabalho. E com isso a gente vai modelando, avaliando, mas sim, traduzir para a prática é sempre um desafio. Não sei se tem alguma... Academicamente falando, o campo da engenharia de resiliência enfrentou esse desafio, né? E a gente ficou muito feliz porque, até onde a gente sabe, a operacionalização de forma sistemática dentro de uma empresa, a gente ainda não tinha visto e foi ver agora com a gente, né? Tanto é que no... Ele tá muito na academia ainda, então, né? Demais na academia, que pena, demais. né? É uma pena isso aí. E no meio do ano eu estive num congresso de engenharia de resiliência lá fora, você tinha pesquisadores do governo dos Estados Unidos, da Alemanha, você tinha engenheiros aeroespaciais, você tinha médicos, enfermeiros, e a gente publicou um artigo, né? Que a gente contou 20% da nossa metodologia e eles ficaram impressionados, assim, eles conseguiram operacionalizar e tudo mais. E ainda aqui na América Latina, né? Exatamente. Levando para a operação, né? Aqui. E eles lá. Exatamente. Interessante. Só que de fato, algumas coisas são um pouco difíceis de até mensurar. Como, por exemplo, você tem um impacto na qualidade do trabalho do profissional. A partir do momento que ele se sente valorizado, a partir do momento que aquele profissional ali de frente, que está executando o trabalho, entende que a organização está dando suporte para ele, em termos de recursos, em termos de pessoal, em termos de entendimento, ele se desgasta menos. E isso a gente viu claramente, né? Uma frase que marcou muito, eu sempre comento isso, uma frase que a chefe da enfermagem falou foi: poxa, eu achava que estava sendo uma má gestora aqui, porque a forma como a gente sempre tentava botar uma solução e não ia para frente. Mas aí agora eu estou entendendo que eu estava usando a lente errada para entender a operação. Então você tem alguns desdobramentos que vão muito além da própria eficiência, né? Uma questão de significado do trabalho. E falando da eficiência, se imprevistos são normais em uma organização complexa, uma empresa que não é resiliente não é eficiente. Não tem como. Senão você vai ter uma quantidade imensa de retrabalho. E claro, retrabalho é custo, né? Então a parte da resiliência acaba se operacionalizando nessa questão da eficiência. Tu reduz bastante o tempo, né? O custo, é um grande custo o tempo e a pessoa, né, ela tá ali tentando e não vai por falta de sistemática. Exato. Muitas vezes. E um ponto, trazendo o case agora que o Rafa comentou, e agora na tua fala me veio esse ponto que a gente identificou. Dentro desse hospital, uma iniciativa muito interessante que a gente viu foi a alocação de um profissional, que ele era volante, e por vezes aquele profissional ele era visto, poxa, por que a gente não pode colocar, ele era um técnico, por que a gente não pode colocar um administrativo, por exemplo? E nessa modelagem, nessa análise, a gente identificou que dentro da operação esse profissional ele tinha uma capacidade muito grande. Ele sustentava e absorvia muitas variabilidades que acontecia dentro da operação. Então, por vezes o Rafael, por exemplo, estava lá atarefado, essa profissional ela conseguia dar suporte. Então, a metodologia, e corroborando o que a gestora da unidade falou eu achava que eu estava sendo uma má gestora, mostrou que não, mostrou uma convicção que ela tinha, que era necessário aquele profissional, que ele dava suporte, e mostrou o impacto, que isso ela não conseguia visualizar, aonde que aquele profissional, alocado daquela forma, ele poderia ajudar, aonde que ele era mais eficiente, aonde no momento de crise, no momento de cenário dificultoso que o hospital estava passando, por exemplo, com superlotação, muito comum nessa unidade, naquele momento onde aquele profissional se diferenciava. E essa metodologia tu consegue observar isso. Então, de fato, diferente de outras metodologias, a engenharia de resiliência ela teve esse impulsionador de mostrar uma das características de maneira gráfica, visual, todo esse impacto dentro de uma operação que talvez um elemento faça, né? Então, isso é bem legal.